Vamos a um caso clínico interessante, muito importante quando a gente faz uma devida correlação com a clínica e com as informações que o paciente nos traz. E também, é óbvio, com os testes dinâmicos que a gente pode fazer durante o exame. Uma paciente de sexo feminino, 32 anos, 3 gestações normais anteriores, tem uma queixa de abaulamento epigástrico aos esforços. O clínico examinou e notou que tinha um nódulo epigástrico logo acima da cicatriz umbilical. E devido à queixa do abaulamento, ele pediu uma ecografia com uma suspeita clínica de uma hérnia epigástrica. E essa paciente veio ao exame com essa indicação bem específica. Usando um transdutor linear, nós estamos fazendo aqui um corte transversal acima da cicatriz umbilical, portanto na região epigástrica, sem esforço, sem teste dinâmico, sem compressão. Notamos um nódulo com uma cápsula fina, interior levemente heterogêneo, lembrando um padrão de tecido adiposo. Parece que esse nódulo vem de baixo, de dentro do abdômen. Vejam aqui uma provável passagem aqui. E tem um tecido aqui também pré-peritoneal. Na segunda foto, com Doppler colorido, não há vasos. Uma primeira impressão nossa seria uma hérnia epigástrica de tecido adiposo, sem passagem de alça intestinal. Seria tecido ou epíplon ou tecido adiposo pré-peritoneal. Mas observem aqui o peritônio, e ampliando a imagem com zoom, e pedindo para o paciente fazer esforço, uma manobra de Valsalva, e comprimindo o transdutor um pouquinho. Observem que o peritônio parietal não faz herniação. As alças intestinais estavam aqui com peristaltismo normal. Observem que, na verdade, aqui, num corte longitudinal, nessa terceira imagem, não é mais um corte transversal, essa lesão tinha uma infiltração em vários pontos aqui na fáscia pré-muscular. Como é na linha média, eu não estou vendo o músculo reto abdominal. Essas infiltrações aqui, e a falta de peristaltismo e a não compressibilidade do nódulo, ele muito pouco compressível, nos fez mudar de opinião. Então veja a importância do teste dinâmico. Saímos da hipótese de uma hérnia para a hipótese de um nódulo proliferativo. Os nódulos mais comuns de parede são os lipomas, mas não podemos excluir outras possibilidades. Lipomas podem ser infiltrativos. Eu já vi casos de nódulos infiltrando fáscia muscular, inclusive dentro de músculo e fora do músculo, dando a impressão de ser uma neoplasia mais grave, por exemplo, um sarcoma, e resultou num diagnóstico histológico de um lipoma infiltrativo benigno. Então, a falta de vasos, os sarcomas costumam ter mais vasos, e tecido subcutâneo com aspecto de tecido adiposo nos remete à possibilidade hipótese mais forte, portanto, de um lipoma infiltrativo na fáscia pré-muscular e adentrando aqui a gordura pré-peritoneal. Aqui nós temos 3 imagens panorâmicas. Nessa imagem superior, um corte transversal na região epigástrica acima do nódulo. Observem a pele,
tecido adiposo subcutâneo, com a fáscia superficial aqui, a fáscia profunda pré-muscular, os retos abdominais separados, com uma distância entre eles de entre 5 e 6 centímetros. Portanto, a primeira hipótese aqui seria uma diástase dos retos abdominais na região epigástrica. Isso explica a queixa do abaulamento epigástrico do paciente quando faz esforços, principalmente na postura ortostática, né? Quando vai carregar um peso, abaula o epigástrico. Um pouco mais abaixo, o mesmo corte panorâmico mostra a pele, o tecido adiposo subcutâneo, os músculos retos abdominais separados, a diástase aqui bem evidente, e o nódulo bem encapsulado. O padrão infiltrativo, ó, a gordura pré-peritoneal aqui entre os músculos e o peritônio parietal aqui íntegro. Nós pedimos para fazer manobra, não houve abaulamento de hérnia, não houve, peritônio não mostrou herniação. E aqui, nessa terceira imagem panorâmica, um corte longitudinal na linha média, portanto não estamos vendo o músculo reto abdominal, nós estamos cortando nesse ponto aqui, ó, mostrando a gordura aqui, o nódulo, as áreas de infiltração profunda do nódulo, o peritônio parietal íntegro, vísceras ocas. Fizemos em seguida uma aquisição volumétrica do nódulo. Vejam na imagem tridimensional, nos planos ortogonais, nós temos aqui a pele, seria a posição do transdutor, o tecido adiposo subcutâneo, o nódulo aqui com 3 cortes, corte transversal, corte longitudinal desse lado, e finalmente nesse volume aqui o plano coronal do nódulo. Vejam o nódulo bem encapsulado, portanto uma neoplasia encapsulada, e ficou evidente que não se trata de uma hérnia. Um exame dinâmico, o paciente fazendo manobra de esforço, fazendo flexão do tronco, não houve formação de hérnia, não houve mudança alguma no nódulo. E o nódulo pouco compressível ao transdutor, e na palpação é um nódulo endurecido. Portanto, nós mudamos a hipótese inicial e foram as seguintes conclusões. Nódulo sólido da parede abdominal de tipo histológico a esclarecer. Cá entre nós, eu penso primeiramente num lipoma infiltrativo, mas eu não posso excluir a possibilidade de um lipossarcoma. Como a paciente refere que percebe essa lesão há um bom tempo, mais de ano, então na realidade a possibilidade de um sarcoma fica menos ainda, mais remota. Sinais de infiltração na fáscia muscular e na gordura pré-peritoneal, isso é importante porque leva o clínico a fazer um diagnóstico histológico mais rápido e uma resolução mais rápida do caso. E a diástase dos músculos reto-abdominais, que explica a queixa clínica do abaulamento do ventre, né, na região epigástrica, que estava, na verdade, mais incomodando o paciente do ponto de vista estético do que o próprio nódulo em si. O nódulo enganou o clínico. O clínico pensou inicialmente numa hérnia epigástrica. E a ecografia aqui dinâmica, com a correlação clínica, foi muito importante para essa conclusão. Muito obrigado.